Vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samboreguema, as folhas de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Bom, esse vídeo de hoje é para a gente conversar um pouco sobre alguns aspectos da questão da religião institucionalizada, né? Quando ela sai da experiência mística, religiosa, pessoal ou de um grupo, e ela vai se institucionalizando para se perpetuar no espaço e no tempo e se consolidar dentro de uma sociedade, dentro da sociedade na qual ela está inserida. Então, alguns aspectos. Primeiro que é uma tendência a essas instituições religiosas, a institucionalização da religião, tem um reconhecimento estatal dentro dos estados. Esse reconhecimento pode ser oficial dentro de uma constitucionalidade, como era o caso da monarquia portuguesa, monarquia espanhola e outras monarquias que o catolicismo se tornou uma religião oficial, como foi o caso do hinduísmo, né, também nas monarquias e dentro do que é a Índia e dentro das regiões, dentro dos clãs tribais, como isso foi sendo incorporado formalmente o sistema religioso oficial, como é o caso do judaísmo, por exemplo. A lei de Moisés, durante aquele êxodo, aquela fuga do Egito, sistematiza um conjunto de regras de comportamento e de formas de organização. E aí uma determinada teologia, uma experiência mística, ela se consolida, né, formalmente no que é o Torá, e que é a base da organização das 12 tribos, 12 tribos dentro do comunismo primitivo judaico. Então há uma tendência ao reconhecimento estatal e às vezes há uma tendência, inclusive, dessas institucionalidades, ou dessas instituições religiosas legitimarem o poder de Estado. Né, e o poder de Estado legitimarem essas grandes institucionalidades religiosas. Isso é uma tendência. Aqui no Brasil, depois da proclamação da República em 1889, houve um vácuo de legislação sobre questões religiosas, de quase 100 anos, porque o Estatuto da Religião foi aprovado recentemente, agora nessa década, acho que em 2013 ou 2014, uma coisa assim, que é a primeira vez que o parlamento brasileiro legislou sobre questões religiosas. Ou seja, durante 100 anos ele não se tocou no assunto e as organizações religiosas, as instituições tiveram muita autonomia e sempre tiveram liberdade de atuação sem estar regulada nos marcos legais. Inclusive, essas organizações religiosas no Brasil, elas entraram para o campo, por exemplo, da educação. Na educação, uma rede, as redes de escolas católicas, redes de escolas evangélicas, redes de escolas confessionais, é uma rede muito grande. Né? Tem mais escolas confessionais do que provavelmente escolas privadas particulares de um dono só ou dois donos. E é claro que aí sim, no campo da educação, haviam marcos legais que regulavam o sistema de educação e as escolas confessionais tinham que se adequar. Outra coisa que as religiões no Brasil entraram foi na área de saúde. Havia muitos hospitais de cunho pertencentes a organizações confessionais. Né? Eu me lembro claramente, em Londrina, por exemplo, um hospital evangélico, que é da Igreja Presbiteriana, ou de uma fundação ligada à Igreja Presbiteriana.
Se você pegar as santas casas, pelo Brasil afora também, muito comum. Então há uma institucionalização que assume serviços públicos, serviços de saúde, geralmente filantrópicos, e às vezes recebem recursos públicos. É, isso também ocorreu bastante e aí, claro, regulado dentro dos marcos regulatórios das leis do sistema de saúde. Né? Outra área que as religiões, as instituições tendem a atuar também é na assistência social. Aqui na crise migratória é muito comum, por exemplo, a ADRA é ligada à Igreja Adventista, a AVES ligada a uma congregação religiosa católica, né? A Caritas é ligada ao catolicismo, né? O Exército da Salvação, tem igrejas evangélicas que mantinham. Então, assim, muitas organizações não governamentais que têm por trás igrejas, né? E que atuam na área da assistência social. Às vezes fazendo convênios com instâncias estatais e recebendo recursos, às vezes fazendo campanhas e mantendo com recursos próprios e às vezes as duas coisas, com quadros profissionalizados inclusive, e se submetendo ao marco regulatório da assistência social no Brasil, a Lei Orgânica da Assistência Social. Antigamente tinha os orfanatos, os espíritas mantinham muitos orfanatos. Com o estatuto, a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, então se proibiu os orfanatos, só tem casas-abrigos públicas, e, por exemplo, eram organizações que foram praticamente desmontadas. Né? Não se tem hoje nessa área especificamente. Mas é interessante observar que há aí uma grande presença, atuação. Então, se pensar isso, saúde, educação e assistência social, e a intervenção que as instituições religiosas fazem nesses três campos mobiliza muito recurso e muita gente, e gente profissionalizada, além do trabalho voluntário. Né? Isso é interessante. No campo evangélico também é muito comum a assistência social interna, ou seja, ajudar os irmãos que chegaram, por exemplo, da migração e com trabalho, com moradia ou com cesta básica. Né? Tem uma atuação nesse sentido. Uma observação também em relação às relações de gênero nas instituições religiosas, nas grandes instituições. Sem dúvida, continua o machismo imperando. Né? A maioria dos pastores são homens, a maioria dos bispos são homens, né? E dos rabinos são homens, né? Dos ayatolás são homens. As mulheres continuam relegadas a planos, a níveis mais baixos na hierarquia. Conversando com algumas lideranças que são mulheres, são lideranças na base, principalmente das igrejas evangélicas, o que a gente percebeu é o seguinte: as mulheres às vezes não assumem nem o pastoreio e nem o trabalho missionário fora da região ou até fora do seu bairro, porque elas priorizam acompanhar a sua própria família. Então ela tem que trabalhar, manter a família e participar na igreja. Para ela poder ascender a trabalhos mais amplos, ela, por exemplo, teria que viajar pelos interiores, viajar para outros estados, e aí ela se distancia da família. E aí pesa uma preocupação: se eu ficar longe, o que pode acontecer com minha família? Né? Isso, de certa maneira, me parece um dos motivos que segura as mulheres nos baixos escalões das hierarquias religiosas. É claro que há ordens religiosas femininas no catolicismo, há missionárias leigas no campo evangélico, e no campo das religiões afro, muitas mães de santo. Realmente as mães de santo talvez tenham um número maior do que pais de santo. Isso é interessante de observar, né? Principalmente pensando que boa parte da população roraimense vem do Maranhão, e o Maranhão tem uma presença muito forte das religiões nos cultos afro-brasileiros. Em relação a faixas etárias, sem dúvida, as hierarquias superiores, papa, bispos, arcebispos, bispos e pastores, dirigentes, são, em maioria, estão na terceira idade. Né? São homens e mulheres, homens experientes, né, que têm uma caminhada, uma carreira dentro da instituição e que vão assumindo esses cargos de direção mais acima. Eu diria que há uma gerontocracia nesse sentido. Né? Apesar da mídia projetar pastores mais novos, padres mais novos, mas quem dirige são os mais velhos. E também essas organizações se dirigem a seu doutrinamento desde a catequese, a escola dominical, quando é pequeno, até chegar à fase adulta, né, como forma de doutrinas. Em relação
Eu acho que é isso que eu queria falar um pouco em relação a essas coisas. E por fim, a ética que nasce, a ética moral que nasce nas organizações religiosas, nasce da experiência mística, ou do profeta, ou do fundador e dos outros seguidores. Essa é a base, ou seja, a ideia é que as deidades, divindades, ou transcendente, ou essas entidades que não são humanas, se manifestam ao humano, e é daí que nasce as revelações e uma experiência, inclusive com recomendações éticas e morais, ou seja, de princípios e valores de comportamento e de regras de comportamento. Então, diferente da filosofia, que nasce do raciocínio e nasce do próprio ser humano, a ética e da observação, aqui não. Aqui a ética nasce de forças não humanas, né? Muitas vezes consideradas superiores, né, ou mais perfeitas, e que é dessas forças que vem essa revelação. Então, a ética e a moral na religião nasce, em última instância, da experiência mística. E, é claro, depois das teologias que vão trabalhar, vão sistematizar isso. Você pegar no Zen budismo I Ching e ver assim, as recomendações que se fazem da interpretação de cada peça do I Ching, quando você sorteia e cai, né, ali tem uma teologia, tem uma jurisprudência acumulada durante o tempo, que vai formatar um tipo de ética e de moral. Né? Então ela nasce da experiência mística e vai sendo sistematizada à medida que o tempo passa por essas instituições, por essa institucionalidade religiosa. Mas essa é a base, e isso é o que diferencia fundamentalmente da filosofia, cuja origem ética, os valores vêm do raciocínio e da própria razão da convivência humana. Ok? É isso. E em relação à filosofia, eu vou subir um vídeo do professor Franklin Leopoldo Silva, da USP, em relação à ética, que é pensando a ética dentro da filosofia e fazendo essa ponte entre religião e filosofia, que eu quero que vocês vejam também. Um abraço, boa semana, até quinta-feira.